Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Seu Divã. Eu sou a Clarice Mendes, psicanalista, e hoje vamos iniciar os nossos encontros, nossos estudos sobre psicanálise. E o texto que escolhemos hoje foi um de Freud, que é o método psicanalítico freudiano. Olá, eu sou Daniele Vignoli, psicanalista, e vamos iniciar hoje, como a Clarice falou, esse texto. Na edição que a gente utilizou, que é a edição da Autêntica, ele está nesse livrinho aqui, o Rosinha, sobre os fundamentos da clínica psicanalítica. Isso, estaremos usando como base esse da autêntica, a gente vai explicar o porquê. E eu tenho outra tradução aqui que é da Companhia das Letras, que eu vou mostrar para vocês, que está na Obras Completas, volume 6, lá para o finalzinho, na página, deixa eu encontrar aqui, na página 321. Nós escolhemos da autêntica por a gente considerar essa tradução mais fiel do alemão, né? Ela tem algumas também notas explicativas, contexto histórico, né? Dos autores, dos tradutores. Então, a gente considera essas obras aqui que a autêntica lançou e tem vários, né, volumes, bem interessante para a gente utilizar, principalmente como estudo da psicanálise, né? Para aprofundar. Então, gente, por isso que a gente está usando essa tradução, né? Sim, isso mesmo. E ele já começa, né, lá nessa parte cinza, né, que tem muita informação, falando, né, que esse texto de Freud, ele foi escrito em terceira pessoa e ele é a contribuição para o livro do Leopold Lowenfeld, que é um livro chamado Os Fenômenos Compulsivos Psíquicos, que era um autor que Freud também estudava, né, na época, Sim. e fez essa contribuição aí com esse artigo. Sim, e a intenção do Freud com esse texto, que é um texto ali de 1904 e 1905, né? Nessa época, bem no começo ali da psicanálise, era justamente trazer de uma forma didática, de uma forma que as pessoas conhecessem mais a psicanálise e abranger mais a psicanálise, né? Então, ele encontrou ali essa oportunidade de estar falando sobre o método, né? E a gente vai perceber que ao longo desse texto a gente vai encontrar vários conceitos super importantes da psicanálise, ainda embrionários no começo, mas que já estava ganhando um corpo, né? Uma importância. A gente percebe essa construção que o Freud vai fazendo desde antes mesmo da interpretação dos sonhos, que foi o marco, né, da psicanálise, o marco, que ele vem lá, que a gente vai falar, né, a gente vai trazer uma breve contextualização histórica, né, que o texto também vem trazendo, a questão da hipnose, do método catártico, de como personagens aqui, entre aspas, de Breuer e Freud, no estudo sobre a histeria, tiveram uma importância muito grande aí nesse início, né? Sim, né? Ele vem trazendo meio que um resuminho, né, do que ele já tinha conseguido ali construir até então. E muitas outras coisas foram mudando, foram sendo construídas ao longo desse tempo que ele esteve, né, trabalhando aí com a psicanálise. E ele já começa falando aqui sobre o método catártico, né? No primeiro parágrafo do texto, Sim. ele já coloca que o método peculiar de psicoterapia que Freud exerce e chama de psicanálise tem a sua origem no chamado processo catártico. E ele começou, né, teve conhecimento sobre esse método junto ali com o Breuer. Uhum. E eles relataram, né, esses casos que eles trataram de histeria nos estudos sobre histeria em 1895. E Uhum. ele vem falando aqui um pouquinho, né, o porquê ele abandonou esse método, quais eram os empecilhos, e aí como surgiu a psicanálise. Sim, sim. E aí ele vai explicando ao longo do texto a questão do método catártico, o porquê, né, que ele coloca aqui também da eficácia terapêutica, né, primeiro do método catártico, e depois ele vem trazendo essa questão de por que ele foi percebendo e abandonando esse método para efetivamente entrar na psicanálise, né, para efetivamente, e ao longo do texto ele vai falar sobre isso,
né? Eu até separei, sublinhei algumas passagens que ele está colocando isso. Deixa eu encontrar alguma aqui para compartilhar com vocês. Ele coloca Você várias. busca. Ah, você Pode quer falar? ler? Não, não, pode falar, não encontrei ainda, estava procurando, pode falar. Ah, não, que ele, primeiramente, né, Freud, ele tem contato ali com a hipnose, né? Sim, Quando com ele teve Charcot, né? né, as pesquisas com Charcot, e aí depois ele tem o conhecimento desse procedimento catártico. É até importante que a gente fale também, para quem não sabe, né, o que Sim. seria a catarse, né? Uhum. Onde o paciente ele ali era hipnotizado, né? Também envolvia a hipnose no método catártico e lembrava, né, a experiência ali do trauma, tentando buscar ali uma relação entre aquele sintoma que o paciente trazia Uhum. e o que ele tinha vivido, né? Uhum. E aí Freud foi percebendo ao longo do tempo que não era só uma causa daquele problema, né, que era trazido, eram vários. Ele traz a. E isso foi mais um motivo, né? Sim. Ele também está abandonando. Tem essa questão dos pacientes não nem todos serem sugestionáveis, e Uhum. aí quando ele abandona de vez a hipnose, Uhum. e também essa questão do que não é só a lembrança que vai trazer ali a cura, né? A cura que ele coloca até que no texto, no finalzinho, como a cura prática. É. Ele volta para a psicanálise. Esse ponto que ele traz, né, da questão da conceitos importantes e que ele traz para também explicar, justificar por que teve esse abandono por parte dele, a questão das resistências, né, porque ele entendeu ali a questão da resistência com a hipnose, com o método catártico, que existia ali um rebaixamento, né, dessa resistência naquele momento e que isso ajudava com o escoamento dos afetos, né, ajudava naquele momento, mas que isso não não estava vendo a palavra, mas isso era no momento, né? Depois os sintomas voltariam, depois a questão da resistência não seria de fato entendida, observada, e na psicanálise a gente traz e dá muito valor, Freud também, né, tá falando disso, a questão da resistência. A resistência, quando a gente está falando em psicanálise, ela é muito importante a ser observada, né? Muito importante a gente estar atento quando acontece a resistência, para que no processo, né, analítico a gente entenda por quê, porque está acontecendo essa resistência nessa questão, né? Então, para a psicanálise isso tem muito valor, é muito importante. Assim, aí como ele vai trazendo aqui a questão das lembranças, do recalque, ele vai trazendo esses conceitos no texto, a arte da interpretação, que hoje nós conhecemos, né, como associação livre, que é importantíssimo para a psicanálise, né? Sim, e ele até coloca, né, como ele foi chegando, né, a essa questão, né? Teve o caso da paciente, né, dele, As duas da Amy Von famosas, Inne. né? Oi? As duas famosas, né? No início da psicanálise, ali antes, no início. Primeiro teve a Ana O, né, que ele tratou junto com o Breuer, né? Breuer levava, na verdade, esse caso ali para ele. E ela já vinha manifestando, né, essa vontade de fazer essa limpeza da chaminé. Sim, E até no nosso estudo a gente comentou, né, se será que seria só isso, né, na psicanálise? A gente vai só para limpar a chaminé? E como a gente vai na verdade, lidar com aquilo que a gente fala, né? Só descarregar de palavras sem ter nenhum envolvimento, sem se implicar com aquilo que você está falando, né? claro, é o famoso Talking Cure, né? Que tá trazendo ali nessa época da Naó. E tem uma personagem ali, entre aspas, também muito importante, que é a Amy Von N, né? Tem até, tava conversando com a Dani antes da gente começar a gravar sobre isso, que existe essa discussão, quando que de fato Freud entendeu que ali teria que deixar a pessoa falar livremente, né? Tem a Ana O, que começou um pouco ali, mas foi algumas pessoas, né? Quando a gente vai ler biografia, a gente tem essas questões. E isso da questão de quando de fato começou a psicanálise, claro que foi uma construção, mas quando foi considerado, e tem a questão também que da hipnose, que vocês vão achar na biografia, porque que ele abandona a hipnose, porque vocês vão ver que poderia ter algo dele, pessoal, que ele não se considerava um bom, né, hipnólogo, não sei se falava assim na época,
Mas também existe tudo isso que ele vai trazendo como uma explicação de por que ele, de fato, foi também abandonando o método para entrar na psicanálise, né? Porque assim, quando ele começou a trabalhar ali, ter a sua clínica, ele foi iniciando também com o método catártico ali, que ele, né, Uhum. ele foi aperfeiçoando, né, que no texto tem até um trecho que ele diz que houve, né, houve mudanças, inicialmente mudanças técnicas, Sim. mas estas precisavam de novos resultados, né, e aí ele vai seguindo e chega esse momento, né, dessa paciente, da Amy, Uhum. de pedir a ele que ela possa falar à vontade, né? Uhum. E aí que ele inaugura, né, a Sim. associação livre, né? E a gente entende, né, nosso entendimento, que a partir daí é que se deu realmente como a primeira aplicação da psicanálise, né, com a Amy. Sim, sim. Todas foram muito importantes Com para toda certeza. essa construção. Sem a hipnose, sem a catarse, né, o método catártico, não se chegaria ao que a gente tem hoje como psicanálise. Sim. E por mais que existam marcos, quando a gente fala assim, nossa, quando de fato começou a psicanálise, existem algumas localizações e marcos, algumas pessoas considerando a interpretação dos sonhos como de fato a obra inaugural da psicanálise, por assim dizer, mas a gente percebe, entende e vai conhecendo que é uma construção contínua. Então foi construindo, foi acontecendo, ele foi escrevendo, ele foi entendendo e foi criando, né, a psicanálise, à medida da sua prática, das suas observações clínicas, né, e de tudo isso. Então é um aspecto assim importante. E por que, eu não sei se a gente falou sobre isso, por que a gente escolheu exatamente esse texto, né, para iniciar nosso estudo? Porque aqui nesse texto, ele está falando de uma forma bem didática, bem bacana sobre o início da psicanálise, sobre alguns conceitos importantes. Então, a gente achou muito legal, muito interessante começar com esse texto, né? Para estar falando, contextualizando um pouco sobre a psicanálise. Freud, que é a essência, né? Que é o pai da psicanálise, né? Que é o teórico base da psicanálise. Sim, e tem outros textos, né, outros artigos também, até mais lá para frente, 1924, que também vão trazer resumos, né, ideias iniciais, porque foram nesses momentos que Freud também foi convidado, né, a falar nessas conferências, para falar ao público. Então ele trazia aqui, Sim, e é o que ele traz também nesse texto, essa linguagem mais fácil, né? Ele sim, já tem uma linguagem muito tranquila também de entender na maioria dos sim, artigos. Só que nesse aqui ele está falando ali até para um público um tanto leigo, né? sim, Ele quer expandir ali a psicanálise e sim. apresentá-la para o mundo. Né? Que ele começou aí apresentando com a interpretação dos sonhos e foi tendo esses Exatamente. convites, né? Isso. Falando. E, de repente, eu acho que agora a gente pode até entrar nessa questão aqui que ele fala sobre o objetivo, né, do tratamento da Hum, psicanálise, né, que ele uhum. coloca como estabelecimento da capacidade de realizar e gozar. Ah, sim, que é mais ali quase para o final do texto, né? Que ele traz essa questão da. A gente sublinhou essa parte que é na página 56 até a 57, que ele diz, né? Assim como a saúde e a doença não são separadas por princípio, mas apenas por um limite somatório determinável a partir da prática. Assim também o objetivo do tratamento nunca será algo diferente do que a cura prática do doente, o estabelecimento de sua capacidade de realizar e de gozar, que é uma frase bem conhecida de Freud, que a gente vai ver também que existem outras traduções, né? Aqui na autêntica tá capacidade de realizar e de gozar, né? E, por exemplo, aqui na Companhia das Letras tá um pouquinho diferente, vocês vão ver, que tá sua capacidade de realização e de fruição. Ainda temos outra, né? Outra que é a capacidade de trabalhar e amar. Acho que é assim, né? Na Imago, a gente não sei, a É, gente não ficou meio acredito com que certeza sim. de onde, né, mas a gente vê muito quando, né, postado, né, vem aqueles cartazinhos, né, os posts, né, Sim, vem sim, essa sim. capacidade de que meio que você falou agora, me deu um branco Trabalhar aqui. e amar.
Trabalhar e Eu amar. Isso. acredito que é exatamente dessa, mais ou menos assim, se não for, é bem parecido. Mas eu sei que o amar no final de fato é. Isso. Até os editores aqui, eles colocam, né, que nessa tradução que eles escolheram aqui, nessa edição da Autêntica, né, a capacidade de realizar coisas, né, poderia se colocar aqui, e gozar a vida, que abrangeria o amar também, né, tá dentro Sim. disso também, né. E quando ele fala também de cura, né, a cura prática, a gente também pensa nessa questão da cura na etimologia da sua palavra, cura com cuidado. Uhum. Não a cura como uma eliminação de todos os sintomas, de todas aquelas questões que o paciente vem trazendo na clínica, né? Uhum. Sim, ele traz essa observação muito importante, porque na psicanálise não existe uma garantia de uma cura, né? Existe o restabelecimento, como ele traz aqui, de uma capacidade de estar bem, de realizar e de gozar para viver de uma forma mais ou menos equilibrada, né? Então, existe essa característica. É claro, como psicanalistas, a gente gostaríamos que as pessoas melhorem, né? Que elas consigam ficar bem, entender o que está acontecendo, seus sintomas, mas nem sempre é da maneira que está se esperando, porque não é exatamente eliminar o sintoma que a gente está, né? Está focada. São outras coisas, né? Que a gente está ali direcionando nossa atenção como psicanalista. E a gente vai ao longo dos nossos estudos, né, nossos encontros aqui, os vídeos, trazendo mais essas questões, esses conceitos, né, enfim, o que Freud falava, outros teóricos falavam. Aqui no texto, Freud vai trazer muito detalhes, assim, falando de como que ele, nessa época já, trabalhava com a psicanálise não em relação aos sintomas somente, mas em relação aos sonhos, né? A atos falhos. Tanto que essa obra é um pouco depois da psicopatologia da vida cotidiana, que ele fala muito sobre essas falhas, né? Onde o consciente escapa, né? Então ele está trazendo isso. Então é quase aqui no finalzinho, né, gente? Vamos falar Sim. mais um pouco. Tem mais um ponto também que eu acho que a gente pode acrescentar, de que ele também traz para quem seria a psicanálise, né? Ah, E sim. naquela época ainda era um tanto limitado, assim, no que ele via, né? Se a psicanálise era para todos, só para neurose. Uhum. E hoje a gente sabe, né, que isso se ampliou muito. Sim. E esse texto, como ainda é inicial, então está um pouco limitado ali a questão, né, de para quem é a psicanálise. Sim. E ele coloca também sobre o período de tempo, né? Que a psicanálise não é algo que é feito rapidamente. Hoje a gente vê muito essa questão da das pessoas querendo resultados rápidos, Ah, sim. né? Curas práticas, eu quero começar a sessão hoje e me dar um diagnóstico, quando que eu vou ter resultado. E ele já adverte aqui desde o início, né? Sim. Que Freud usa longos períodos de tempo. É. Ele até coloca aqui a questão de um tempo. Então, hoje, né? É. Continua assim, a psicanálise é para quem também tem paciência de poder parar, para poder se olhar, se ouvir e Uhum. poder se implicar com as suas questões. Né? A psicanálise aqui não é um fast food, É, não é rápido, né? com Então, certeza. Ele até ele coloca isso no final, como a Dani falou, e ele coloca ali, entre aspas, alguns critérios de quem pode ser analisável naquele momento em que ele estava, ainda no começo. Ao longo de alguns textos mais para frente, ele também vai falar sobre isso um pouco, porque tinha ainda uma limitação, digamos assim, da técnica para alguns tipos de paciente, né? Ele coloca até idade, né? Condição da pessoa de inteligência, de entender, né? Então ele vai colocando, mas ele sempre coloca de uma forma bem honesta, né? A gente percebe, ele vai colocando. E outra questão que a gente estava comentando é que muitas vezes ele volta atrás em algumas coisas, ele vai, né? Ele reformula. E hoje a psicanálise está muito mais abrangente, ela está indo, né? Tem muitos estudos, muitos teóricos que foram ampliando, então a gente tem essa capacidade de lidar com um número muito grande de pessoas, de sofrimentos que estão dispostas, né,
a entrar no processo analítico. Então, isso é um aspecto muito importante. E a Dani até falou a questão da duração da análise, né? Do tempo que a gente fica em análise, pode ser menos ou mais, né? Depende muito de cada pessoa. Aqui, mais para o meio do texto, tem essa passagem, mas ele está, claro, falando em relação à hipnose especificamente, mas também leva a gente a refletir e a pensar sobre isso, que é na página 56, que ele fala que a psicanálise, uma vez aprendida, é muito mais fácil de exercer do que pode parecer uma descrição. Por outro lado, nenhum outro caminho leva ao objetivo, e por isso o caminho mais trabalhoso ainda acaba sendo mais curto. Então, ele está trazendo aqui que às vezes parece que é muito, nossa, um tratamento muito mais longo, mas pode ser que ele tenha uma eficácia mais duradoura, mais efetiva, do que simplesmente só trabalhar com algo que é momentâneo ou vai rebaixar a resistência naquele momento. Que aí seria o caso do método catártico, da hipnose, né? Naquela época, né, ele trazia isso aí, né? Até já falamos aqui na hipnose que encobria a resistência. E hoje a gente vê uma gama de tratamentos, de psicoterapias, que também, quantas não encobrem aquilo que realmente precisa ser trabalhado, né? Algumas técnicas baseadas em evidência, né? Não vou entrar no mérito aqui de cada uma, mas não vou deixar também de puxar um pouquinho a brasa para a psicanálise, que é o que a gente Sim, tá sim. aqui trabalhando, estudando, e a gente vê realmente o resultado, a eficácia do método, né? Sim, sim. E claro que talvez algumas pessoas, você que ou já é psicanalista, ou é estudante de psicanálise, ou também é paciente analisando, ou é curioso, que algumas pessoas elas podem perceber que, ah, não, aqui eu não vou, nessa abordagem, na psicanálise, não me encontrei, ou não quero, tudo bem. Né? Como a gente falou, talvez não dá para todo mundo de fato, né? Mas cada uma vai focar em um lado específico. A psicanálise ela lida com o inconsciente, com outras questões que são mais profundas, né? Que são mais viscerais muitas vezes, e isso também não é fácil. Exige tempo, né? Exige paciência, exige enfim, que se olhe, que nós, como psicanalistas, falando agora do lado de quem faz, né, estuda, atende, ter sempre muito cuidado, muito conhecimento, muito estudo, para que a gente consiga também é, trabalhar, né, e atender da melhor forma possível. Sim, acho que é isso que a gente queria hoje, né? Passar aqui com esse Sim, texto, com o nosso primeiro vídeo aqui do canal. sim, E vamos agora nos preparar para o próximo texto e convidamos todos vocês a curtir, compartilhar. Quem não está isso. seguindo, seguir o nosso canal. Nosso Instagram também, @seudivã. Acompanhe a gente vai estar agora compartilhando as próximas leituras, próximos estudos. Vamos definir e compartilhamos com vocês em breve. Né? Então é isso. Começamos com esse texto para dar uma breve contextualizada nesses primeiros momentos de Freud, nesses primeiros conceitos que hoje são bem conhecidos e nos vemos no nosso próximo encontro. Até breve. Até breve.